Requerimento de urgência número 17.16.24, requeremos com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de decreto legislativo número 206, de 24... que sustenta parcialmente o decreto número 11.615, de 21 de julho de 2023, que regulamenta a lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro de posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINAR, define crimes e dá outras providências, uma vez que exorbita o poder regulamentar e viabilizando a prática do colecionamento e do tiro desportivo. Para encaminhar a favor, deputado Ismael Alexandrino. Sim, Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Sim para todos, presidente. O deputado quer fazer uso da palavra. Se for possível, Sim, presidente, depois a gente fala as palavras. Presidente. Sim, só um minutinho, sim. Só para não ter sim para todos, nós entendemos até que houve um acordo, mas queremos absolutamente discutir em detalhes, porque quando se trata de armas, a gente vai com muita cautela. Portanto, para registrar o voto não da Federação Pessoal Rede. Simplesmente o voto não isso. da Federação, Vossa Excelência quer falar. O deputado quer falar, vamos ouvi-lo antes, lógico, tá? Não vamos... Tem todo o direito. Deputado Ismael Alexandrino, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, nobres pares, a propositura desse PDL, deputado Chico Alencar, ele visa, na verdade, modular os efeitos do decreto 11.615, respeitando a macropolítica restritiva de acesso às armas do governo atual, mas aquilo que nós entendemos que afronta o tiro esportivo, afronta o esporte e que estimula uma maior circulação de armas no Brasil, isso o PDL modula. Vou dar um exemplo prático. Uma das coisas que corrige é quando fala da habitualidade por calibre. Isso significa que ao invés da pessoa ter uma habitualidade, está atribuindo a habitualidade à arma. Do efeito prático, se a pessoa tem 5 armas, ao invés dela ir ao clube com uma arma, ela tem que levar 5. Se ela tem que ter 10, ela tem que levar 10. Isso, do ponto de vista de segurança pública, piora a situação porque amplia o quantitativo de armas circulantes. Outro aspecto, deputado Chico Alencar, fala em relação à não necessidade de um relatório do IFAM para a arma ir para o colecionismo. Isso significa que o IFAM ele está apto a falar sobre acervos de pessoas jurídicas, de museus, sejam eles públicos ou privados, e não de pessoa física. A partir do momento que o decreto restringe a possibilidade de você tirar uma arma do tiro esportivo e colocar no acervo de coleção, que é um acervo inerte, que você não adquire munição para ele, como se você aposentasse a arma, você também está diminuindo, evitando a diminuição da circulação da arma. E um outro aspecto também fala no PDL, a partir do momento que você exige o certificado de registro para ar comprimido. Ar comprimido não é arma de fogo. O Estatuto do Desarmamento de 2003, ele fala de arma de fogo. A nossa legislação vigente fala de arma de fogo, não de ar comprimido. Eu não posso induzir a pessoa que não quer ter arma de fogo a ter que fazer um curso de arma de fogo, a fazer um treinamento de arma de fogo para adquirir arma de fogo e ela não quer, ela quer o ar comprimido. Isso afronta o esporte olímpico, as grandes modalidades olímpicas, elas são de ar comprimido. De forma que nós visamos apenas modular esse decreto e não afrontar a macropolítica restritiva, permitindo que o esporte deslanche e seja praticado com segurança jurídica no país. Então, peço o apoio dos nobres pares, seja da oposição, seja da situação, para que possamos ter uma legislação que realmente nos dê segurança jurídica e aplaque o esporte que nos trouxe a primeira medalha olímpica do Brasil em 1920, na Antuérpia. Muito obrigado e conto com a aprovação tanto do requerimento de urgência quanto do mérito desse
projeto de decreto legislativo. Muito obrigado. Para falar contrário ao requerimento, deputado Lindbergh Farias. Não se encontra. Orientação de bancadas, como orienta o Bloco, União, PP, sim para o Sol, Rede, sim para todos, com exceção da Federação Pessoal Rede. O deputado Ismael começou um processo de convencimento de mérito, eu ouvi, mas eu represento uma bancada da federação. Então, por prudência, eu vou manter o nosso voto não, mas segue a vida. Obrigado. Vamos no mérito, discutir bastante. Sem dúvidas, tem que ter uma brilhante relatora para convencer Vossa Excelência aí. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento, permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 206/2024, discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 206/2024, que susta parcialmente o Decreto número 11.615, de 21 de julho de 2023, que regulamenta a Lei número 10.823, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINAR. Define crimes e dá outras providências, uma vez que exorbita o poder regulamentar, inviabilizando a prática do colecionamento e do tiro desportivo. Pendente pareceres. Para oferecer parecer ao projeto pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Constituição e de Cidadania, concedo a palavra à deputada Laura Carneiro. Vossa Excelência tem a palavra, ilustre colega do glorioso Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Vossa Excelência. Eu vou direto ao voto, senhor presidente. Cumprimento inicialmente o ilustre autor, nosso deputado Ismael, pela relevante iniciativa, imperioso reconhecer a existência inegável de uma capacidade de articulação, onde, entendendo os anseios dessa casa, visa restaurar a segurança jurídica entre Estado e cidadão frente à matéria legislativa de armas de fogo, bem como assegura o exercício do tiro desportivo, do colecionismo de materiais bélicos, da caça legal da fauna invasora, como determina a lei. A presente proposta tem por finalidade sustar parcialmente o Decreto 11.615, de 21 de julho de 23, que regulamenta a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o Estatuto de Desarmamento, que eu tive a honra, senhor presidente, de relatar pela Comissão de Segurança à época, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas e munição do SINARME, define crimes e dá outras providências, uma vez que exorbita o poder regulamentar, inviabilizando a prática do tiro desportivo e do colecionamento. Senhor presidente, eu tenho muita honra em relatar essa matéria, exatamente porque fui relatora do Estatuto de Desarmamento, exatamente porque sou contra as armas de fogo, mas tenho a consciência absoluta da importância desse projeto para o esporte, para o tiro olímpico. É o meu telefone tocando, pode desligar. Em sede de justificação, o autor pondera com absoluta destreza que, ainda que seja competência constitucional do Poder Executivo editar normas para regulamentar leis na forma do decreto, tal ponto não é absoluto e está sujeito aos limites da própria lei que regulamenta e a Constituição Federal, não podendo extrapolar os seus limites positivados, bem como o princípio da razoabilidade. Ademais, a proposta em tela cumpre seu desiderado constitucional em benefício de toda a sociedade da segurança pública, e eu vou provar, na medida em que restabelece o direito da prática do tiro esportivo nos locais adequados, qual seja os clubes de tiro. O decreto 11.615 estabelece que as armas de fogo de acervo de coleção só podem ser, deputado Chico, agora a gente começa pelos pontos, que as armas de fogo de acervo de coleção só podem ser aquelas declaradas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, e fabricadas há 40 anos atrás. Entende-se que a competência para definir e classificar armas de coleção deve ser atribuída ao Comando do Exército, como fizemos no Estatuto de Desarmamento, conforme proposta da Diretoria de
patrimônio histórico e cultural do Exército, em consonância com o artigo 23 do Estatuto. O IPHAN, embora relevante para a preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro, não possui competência para regulamentar matérias que envolvam armas de fogo, atendendo, sobretudo, quando se tratam de pessoas físicas e não de acervos de museus, que é a função do IPHAN, públicos ou privados. Dessa forma, a norma imposta pelo Decreto 11.615 não é fidedigna aos preceitos da lei do Estatuto do Desarmamento. Além disso, do ponto de vista da segurança pública, dificultar o apostilamento de armas no acervo de coleção impede que inúmeras armas se tornem inativas, porque se você não transforma ela em coleção, você continua comprando munição. Então, quando você transforma ela em arma inativa, é porque você transforma ela em coleção. Imagina como seria o IPHAN fazendo isso, na medida que ele tem que cuidar do patrimônio histórico nacional. E saíam de circulação, pois não se adquire munição para armas de coleção. Então, essa é a primeira alteração. Segunda alteração. O parágrafo 1º do artigo 79 do decreto proíbe a transferência de armas entre acervos. Quem são os acervos, deputada Benedita? Você tem o acervo do atirador, o acervo do caçador e o acervo do colecionador. Então, e veda a destinação de arma de fogo restrita para atividades diversas daquela declarada por ocasião da aquisição. O que significa isso? Eu tenho uma arma como atiradora, por exemplo, e quero aposentar essa arma. Hoje eu posso não aposentar e comprar mais armas. Na verdade, se eu simplesmente aposento aquela arma, eu não posso mais comprar munição para ela. Então, da maneira que estava escrito hoje no decreto, você só incentiva a compra de arma e você não incentiva a transformar essa arma em inativa. Tais restrições inviabilizam a prática do colecionismo, que envolve a troca e exposição de armas de valor histórico e documental. O Estatuto do Desarmamento delega ao Comando do Exército a competência para regular a prática do colecionismo e o decreto extrapola essa delegação, prejudicando colecionadores e deturpando a finalidade cultural e histórica dessas práticas. A restrição imposta pelo decreto desconsidera a realidade prática e técnica das armas de fogo, prejudicando cidadãos que optam por colecionar de forma responsável e legal. Portanto, sustar esse dispositivo é necessário para evitar restrições desproporcionais e infundadas que comprometem direitos legítimos sem benefícios claros para a segurança pública, ao contrário, que atentam contra a segurança pública. Outro tema que o substitutivo que eu apresento ao final modifica. O decreto exige que a prática de tiro desportivo com arma de pressão, portanto não é arma de fogo, necessite da concessão de certificado de registro de atirador desportivo pelo Comando do Exército equiparado às armas de fogo. Isso é o que diz o decreto. As armas de pressão, embora também sejam produtos controlados pelo Exército, não são classificadas como arma de fogo, porque elas não têm nenhuma letalidade. Não possuem a mesma natureza de arma de fogo. Não possuem vedação legal que exija autorização para efetuar sua aquisição. Não existem crimes de porte e posse ilegal de arma de pressão. Portanto, não estão sujeitas às vedações legais impostas pelo Estatuto do Desarmamento. O inciso 17 do artigo 2º do decreto exorbita o poder regulamentar, impondo requisitos excessivos e não razoáveis. É mais ou menos dizer o seguinte, deputado Chico Alencar, diminuindo aqui a minha fala, que aquele colecionador, aquele atirador que só usa a arma, deputada Benedita, de pressão, é obrigado a fazer o curso de arma de fogo e a prova de arma de fogo. Então ele vai mexer com a arma de fogo, quando ele não precisava mexer com a arma de fogo, porque ele só usa para o tiro esportivo a arma de pressão.
A prática do tiro esportivo com armas de pressão deve ser incentivada e facilitada, visto que não possui potencial lesivo, não possui vedações na forma da lei, são democráticas, perfazem a maioria das modalidades olímpicas, devendo, então, serem fomentadas nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Outro ponto, deputada Jaque. O artigo 35 do decreto exige que os atiradores esportivos comprovem treinamentos ou competições por calibre registrado, a cada 12 meses para concessão de certificado de registro. Tal exigência é humana e socialmente inviável. É como se eu dissesse para ele que ele não pode fazer mais nada da vida. Significa mais ou menos 500 concursos por ano. A imposição de participar de inúmeros eventos com inúmeras armas, ao mesmo tempo, contraria os princípios da segurança pública e da promoção do desporto. Essa medida, além de desestimular a prática do tiro desportivo, não contribui para a fiscalização ou fomento do esporte. Ao contrário, expõe o atleta ao risco de transportar inúmeras armas ao mesmo tempo. É mais ou menos o seguinte: eu tenho uma competição que eu vou usar um calibre 45, só que eu tenho 10 armas, no meio dela tem um fuzil. Eu tenho que sair de Ipanema e ir, por exemplo, ali para Deodoro, onde é o clube de tiro, com um fuzil, 10 armas e a arma que eu vou usar para atirar. Olha o constrangimento para esse atirador, para esse desportista. Ao contrário, expõe o atleta ao risco de transportar inúmeras armas ao mesmo tempo, e não somente uma, com a simples finalidade de cumprir uma habitualidade muito além da realidade factual. E o último inciso, senhor presidente, é o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 38 do decreto, que estabelece restrições à localização das entidades de tiro esportivo. 1 quilômetro de qualquer estabelecimento. Isso fecharia, senhora nobre deputada Jaque, todos os clubes de tiro do estado de São Paulo, por exemplo. A competência para regulamentar a localização do estabelecimento é municipal e, portanto, conforme os artigos 30 e 182 da Constituição, as medidas impostas pelo decreto invadem a competência municipal e prejudicam a segurança das entidades já estabelecidas, inviabilizando a continuidade de suas atividades, além de não ter qualquer justificativa técnica do aumento da questão da segurança pública. A técnica legislativa empregada nos textos do projeto de decreto legislativo em apreço, por sua vez, encontram-se em acordo com os ditames da Lei Complementar 95, salvo quando algumas irregularidades detectadas. No que diz respeito à juridicidade, a peça legislativa atende aos preceitos constitucionais concernentes à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimação de iniciativa parlamentar conforme normas da Constituição Federal. Com isso, quanto ao mérito da proposição, verificamos tratar de proposta necessária à manutenção da ordem jurídica brasileira. Pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 2006 na forma de substitutivo. Substitutivo diminui os incisos que inicialmente eram suprimidos. E pela Comissão de Justiça e Cidadania, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de decreto legislativo e do substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e, no mérito, pela aprovação do projeto de decreto legislativo 2006 nos termos do substitutivo apresentado em anexo. É o relatório, senhor presidente. Passa-se a discussão. Como nós estamos trabalhando no acordo, inclusive, abre mão das discussões, eu posso chamar Capitão Helder, Alberto Fraga, não estão nem aqui, inclusive. Podemos abrir mão? Abrimos mão, ok.
Então declaro encerrada a discussão, passa-se a votação. Em votação substitutiva oferecida... Orientação. Sim, já vamos orientar. Vamos chegar lá. Em votação substitutiva oferecido pela relatora da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Decreto Legislativo número 206, 2004, orientação de bancadas. Como orienta sim para todos, com exceção do pessoal Rede que quer fazer orientação. Isso. Deputado Chico Alencar, Vossa Excelência, orienta pela Federação Pessoal Rede. Senhor presidente, nós temos uma tradição aqui de ter uma posição muito firme contra o armamentismo. Entendemos que o substitutivo da deputada Laura reduziu danos, minimizou, melhorou em alguns aspectos, mas eu represento sempre uma bancada, não é a minha opinião. A gente teria que fazer uma discussão, eu não esperava que, após a votação da urgência, imediatamente fôssemos ao mérito, nessa quase madrugada. Então, eu mantenho a nossa posição contrária, querendo discutir mais, estando aberto e reconhecendo que há pequenos avanços dentro de algo mais geral que não entendíamos como mutável dessa forma. Faltou debate, faltou discussão. Nosso voto é não. Em votação substitutiva oferecido pela relatora da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ao Decreto Legislativo número 206, 2024, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Parabéns a todos envolvidos. O ilustre deputado que me pediu um minuto aí, o Polon e o deputado Ismael. Vossa Excelência tem a palavra. Aí já passo o tempo de liderança. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro eu gostaria de agradecer e reconhecer a todos os colegas, sejam eles da oposição, sejam eles da base, porque a democracia, deputado Chico, deputada Laura, ela se faz com diálogo. E quando esse governo foi eleito, nos foi dito que haveria diálogo. E de fato nessa pauta existiu, eu preciso reconhecer isso, e foi através do instrumento do diálogo que nós conseguimos aprovar esse PDL que pacifica, essa pauta, que pacifica esse tema, de forma que possamos preservar o esporte, de forma que possamos preservar os direitos. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a liderança do partido PSD, o líder Antônio Brito, que trabalhou incansavelmente a favor dessa pauta, esteve comigo no Ministério da Justiça, no Ministério da Defesa inúmeras vezes. Então fica aqui meu agradecimento especial ao deputado Antônio Brito, a toda a bancada do PSD e a todos os colegas que nos ajudaram a articular. Essa articulação foi fundamental, Temos aqui, de forma indistinta, tanto os deputados da oposição quanto da base compreenderam a lucidez da nossa discussão. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vossas excelências. Senhor presidente, nós vamos... Sim, deputado Polon, é isso? Vossa Excelência tem um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o que aconteceu hoje aqui é fruto de quase 2 anos de trabalho. Desde o momento do governo de transição, eu e o Ismael Alexandrino estivemos juntos trabalhando para mitigar os danos do que se avizinhava. Nós vimos a minuta inicial que destruiria completamente o setor em janeiro. E graças a Deus e ao trabalho do presidente Arthur Lira, ela não caiu sobre nossas cabeças. Ao longo de todo o ano, com a ajuda da FPA, da sensibilidade do senhor presidente, que agora está presidindo essa sessão, e também do Arthur Lira, da Frente Parlamentar de Segurança Pública e também a Frente Parlamentar Evangélica, assim como de todos os colegas deputados que amam o tiro esportivo e a liberdade, nós passamos mais de um ano, quase 2 anos, Ismael, construindo um trabalho duro de articulação junto com a FPA e com todas as frentes parlamentares. Quero agradecer especialmente meu amigo Pion e todos os colegas deputados. Importante e fundamental registrar, não fosse
nós tivéssemos pautado ano passado e mostrássemos que tínhamos voto para avançar com a matéria, na sessão capitaneada por Vossa Excelência, deputado Sóstenes, calma, estou emocionado, estou tomando ar. Deputado Sóstenes, se não fosse a majestade que o senhor conduziu aquilo lá, nos dando o tempo necessário para discutir, mostrando que a gente tinha voto e que por uma questão pontual a gente não conseguiu êxito, nós não avançaríamos na negociação. Foram mais de dezenas de reuniões, próximo de centenas, inúmeras vezes para construir um texto que mostra o poder da boa política, de uma articulação bem feita, onde foi feita a votação tanto da urgência quanto do projeto de forma simbólica. Senhor presidente, muito obrigado por ter ombreado conosco durante esse deserto ao longo de quase 2 anos. Colegas deputados e todos que estão aqui e até os que não estão, muito obrigado ao líder da oposição, Felipe, à líder da minoria, Bia, e a todos que os antecederam. Obrigado, Sanderson, enquanto presidiu a Comissão de Segurança Pública, porque a sua atuação firme foi que abriu as portas para que a gente pudesse negociar. Se não fosse o seu posicionamento firme, nós não teríamos esse caminho que foi trilhado pelo Ismael Alexandrino. E preciso agradecer a deputada Laura. Deputada Laura, que tem pontos dissonantes muito marcantes em relação aos pontos ideológicos que eu defendo, declara-se abertamente desarmamentista, mas teve a sensibilidade de entender o quanto isso afetou a vida de pessoas de bem e foi inclusive a um clube de tiro conhecer a nossa realidade. Essa é a boa política, onde você se despe de questões mais beligerantes e parte para conhecer o universo do outro, olhar o outro com empatia. Laura, eu não tenho palavras para te agradecer. E também o líder Brito, pelo que construiu, o líder Altineu, pelo apoio que nos deu, mas sim, quero reiterar mais uma vez, o líder Brito sempre, junto com o Ismael, abrindo essas portas, construindo esses horizontes, o Sóstenes muitas vezes junto conosco, e em todos os dias, sem exceção desde a minha posse, contei com o apoio e a amizade de todos pelos corredores, tentando consolar a expressão arrasada que nós carregamos ao longo desses dias. Hoje, pela primeira vez, desde que eu tomei posse, pela primeira vez, eu posso repousar a cabeça no travesseiro. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas deputados. Muito bom, Paulão. Com a palavra, a deputada Benedita da Silva. Vossa Excelência tem a palavra. Me concede um minuto. Declaro encerrada a ordem do dia. Passo a palavra ao deputado Felipe Barros. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu quero parabenizar o nosso amigo, deputado Polon, pela grande articulação que fez, pela aprovação do PDL 206, que dá segurança jurídica aos clubes de tiro, aos colecionadores e aos atiradores. É importante registrar também que hoje nós, da oposição, todos os deputados e senadores da oposição, junto com a minoria, impusemos 3 derrotas acachapantes ao governo na sessão de vetos e agora a votação do PDL das armas. Portanto, senhor presidente, é a oposição que tem responsabilidade com o país, é a oposição unida que representa os anseios da vontade brasileira. Parabéns, Polon, pelo empenho na aprovação do PDL 206. E, senhor presidente, eu tenho certeza que pelo nível de popularidade de Lula que está despencando, essas são as primeiras de muitas outras vitórias que nós da oposição vamos impor ao governo. Vamos chamar pelo tempo de liderança o deputado Marcel Van Hatten, que está indo à tribuna, mas antes pede um minuto o deputado Sanderson. Eu quero cumprimentar aqui vários atores que tiveram participação fundamental para a aprovação do PDL de autoria do deputado Ismael Alexandrino, que melhora a questão armamentista. Não é exatamente como nós queríamos, mas já dá um bom encaminhamento. Parabéns àqueles envolvidos, incansáveis. Aqui contou a resiliência, a paciência e o foco na missão. Parabéns mais uma vez, deputado Ismael Alexandrino. Parabéns aos CACs de todo o Brasil que nunca desistiram. Parabéns ao meu amigo Marcos Polon, incansável na defesa dos CACs. E cumprimentando a Vossa Excelência, deputado, que hoje, por coincidência, ou não tão coincidência assim, volta a presidir com brilhantismo o plenário da Câmara dos Deputados, e coube ao senhor que lá no ano passado nós botamos em votação o requerimento de urgência e perdemos por 3 votos, e hoje justiça seja feita, Sóstenes Cavalcante de novo comandando
uma sessão que para nós entra para a história. Muito obrigado, presidente Sóstenes Cavalcante, parabéns a todos os envolvidos e vamos Brasil. Deputado Sanderson, não foi coincidência pedir ao presidente Arthur Lira, por conta do que houve no ano passado. Lógico, eu não fiquei numa situação confortável e agradeço a todos os colegas, vocês que fazem parte da bancada da Segurança Pública, dos CACs, que me deram a oportunidade de hoje. Solicitei ao presidente Lira que prontamente me cedeu a oportunidade de estar aqui para deixar muito claro o meu posicionamento. Jamais seria contrário aos CACs, a atiradores esportivos, muito pelo contrário. Sei da importância do que vocês fazem. A prova é que a relatora é uma desarmamentista que relatou esse projeto, a minha colega deputada Laura, que se Vossa Excelência, deputado Marcel, me der um minuto, ela como relatora, passar a palavra a ela para que ela possa fazer também o seu pronunciamento. Deputada Laura Carneiro. Apenas para agradecer Vossa Excelência por essa sessão, agradecer ao meu líder Brito, que sugeriu o meu nome como relatora, deputado Ismael e deputado Polon, por essa construção, que foi uma construção coletiva, de um projeto que tem uma coisa que me irrita, presidente, são as narrativas. Para deixar muito claro, esse projeto não é um projeto armamentista, ao contrário, ele simplesmente tira entraves impossíveis que estavam no decreto apresentado pelo governo. Então, esse é um projeto, no meu entendimento, simplíssimo, um projeto importantíssimo, porque a gente restitui ao brasileiro a possibilidade de mais um esporte, de um esporte olímpico. Não adianta a gente ficar a vida inteira falando no que é possível, no que a gente gostaria, no que é melhor para o Brasil, em que todos somos a favor do esporte, se a gente não demonstrar isso na prática, em todos os esportes. E o que nós fizemos hoje, o que essa casa fez hoje, foi restabelecer o Estatuto do Desarmamento, lá de trás. Nada mais, nada menos do que restabelecer o que a lei já tinha determinado, tirando a possibilidade de um decreto, sobrepor o que tinha sido votado nessa casa. Então, senhor presidente, eu só tenho a agradecer ao deputado Ismael, agradecer ao deputado Polon e a todos aqueles que ajudaram a construir esse texto para que a gente pudesse avançar no dia de hoje. Obrigada a você. Parabéns. TV Câmara, na Rádio Câmara, você que também acompanha o trabalho dos deputados pela internet, no canal da Câmara no YouTube. A gente vai fazer agora um resumo desse dia de votações aqui. A gente teve um dia com muitas votações mais cedo na sessão conjunta da Câmara e do Senado para apreciação de vetos do presidente da República e depois essa sessão aqui na Câmara dos Deputados, em que foi aprovado o projeto que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, e nesse projeto também prevê a taxação de importações naqueles sites de compras internacionais, compras até $50, taxação em 20%, um acordo que foi feito. E também teve esse projeto de decreto legislativo agora no final dessa sessão, que trata da questão de sustar um decreto do governo federal que restringe que a coleção de armas, enfim, prática de tiro esportivo. E é um tema que a gente vai explicar melhor para você agora que está nos acompanhando, com o autor desse projeto, o deputado Ismael Alexandrino, que é do PSD de Goiás. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Carlos. Prazer falar contigo. Prazer é todo nosso. O senhor que inclusive é dessa área, né? Campeão brasileiro de tiro esportivo de 600 jardas e também recordista brasileiro nos 300 metros. O senhor poderia explicar para a gente esse projeto de decreto legislativo que susta, portanto, aquela decisão inicial do governo, mas tem especificidades. Não é, por exemplo, todo mundo terá armas como seria antes. O senhor poderia explicar para a gente, para que todo mundo que está nos acompanhando na internet, na Rádio Câmara e aqui na TV Câmara também entenda bem esse decreto? Carlos, na verdade o PDL 206/2024 de minha autoria, ele susta parcialmente o decreto 11.615, ou seja, ele respeita a macropolítica restritiva atual, mas aquilo que nós consideramos que é excessivo, ou que afronta a segurança pública, ou a segurança jurídica e também o esporte, o PDL visa corrigir. Então foram alguns pontos que foram aprovados, um deles é a não exigência de habitualidade por calibre, de forma que a habitualidade passará a ser do atirador e não de forma excessiva a pessoa tendo que levar inúmeras armas para o clube de tiro, mas fazendo a habitualidade com a arma da sua preferência que esteja no seu acervo legalmente. O outro critério, o outro ponto, foi aquele que não exige dos clubes que têm a distância de 1 quilômetro das
estabelecimentos de ensino, que era uma regra que tinha sido imposta, é uma regra que ela não tem justificativa técnica, faria com que provavelmente mais de 90% dos clubes de tiro seriam fechados no Brasil, e o tiro é o local seguro que faz com que possamos praticar essa atividade. O outro aspecto é a não exigência do relatório do IPHAN para que as armas possam ir para o acervo de coleção, né? Também a não exigência de CR para que as pessoas que praticam apenas o ar comprimido e não atiram com armas de fogo, elas não têm que tirar o CR, elas não têm que fazer treinamento de arma de fogo, atirar com ar comprimido, que é a maioria das modalidades olímpicas também. E também possibilidade de fazer a transição intra-acervo para as pessoas adequarem o seu acervo dentro da norma vigente. Então, passa... Deputado, a gente está tendo pequenos picos assim na hora que o senhor está falando. É só pedir para o Caio trocar o microfone para que quem está nos acompanhando não perca em nada a informação que a gente está trazendo aqui. Conversando com o deputado Ismael Alexandrino, que é do PSD de Goiás, explicando esse projeto de decreto legislativo que a Câmara aprovou e que será encaminhado ao Senado Federal, que trata de sustar parte do decreto do governo federal em relação à restrição de coleção de armas, à prática do tiro esportivo. O senhor estava falando, deputado, a respeito dos critérios que foram sustados, que agora vão garantir um pouco mais de tranquilidade para quem pratica esse esporte, para quem vai aos clubes de tiro, né? Justamente, aqueles critérios que nós consideramos excessivos, né, no caso da habitualidade por calibre e não do atirador, induz que a pessoa levasse da forma que era anterior inúmeras armas de uma vez só para o clube. Isso afronta diretamente a segurança pública, isso é inexequível para muitos atiradores também. A questão de distância de 1 quilômetro dos clubes de tiro, das instituições de ensino também, isso também fica sendo revogado, de forma que algo que não tinha um embasamento técnico, algo que seguramente fecharia mais de 90% dos clubes de tiro, que é o local adequado para que possa praticar a atividade regularmente, legalmente, isso também cai por terra. Além disso, né, a questão da não necessidade do relatório do IPHAN. O IPHAN ele se presta a fazer relatórios de valor histórico para museus, para acervos públicos e privados de museus, e não para pessoa física de arma, né? Então, a pessoa que quiser colecionar, ela coleciona, e a arma que ela vai para a coleção, ela passa a ser uma arma inerte, uma arma que você não compra munição para ela. Então, não tem que haver dificuldade, né, do ponto de vista de decreto em relação a essa pauta também. E abre a possibilidade de você fazer uma transição intra-acervo, né, e adequar o seu acervo. Do jeito que está, às vezes a pessoa tinha um excesso de armas em relação ao número permitido no tiro esportivo e tinha vaga na caça, e ao invés dela poder fazer essa transição intra-acervo, ela tinha que adquirir outras armas. Então, essas iniquidades, esses pontos que nós consideramos que eles destoam daquilo que é razoável, né, eles caem agora, e o resto da macropolítica restritiva ela é mantida respeitando, né, democraticamente a vigência do governo atual. Foi uma construção feita com bastante diálogo, né, com apoio da liderança, do líder Brito do PSD, que me acompanhou em todas as reuniões do Ministério da Justiça, no Ministério da Defesa, né, também juntamente aos líderes do governo também, ao líder Alencar, ao líder Guimarães, a vários colegas parlamentares da oposição também que versam sobre a pauta, e eu acho que essa pauta agora tem muita chance de ser pacificada, porque o tiro esportivo fica preservado, o colecionismo também, e também a caça da fauna invasora. Então, é um tema que a gente precisa virar a página, seguir adiante e não ficar com bandeiras político-partidárias ou ideológicas sobre o assunto. Deputado, só para a gente finalizar essa questão, nessa regulamentação que vai ficar agora, há algum tipo de controle para, por exemplo, prevenir que haja desvio dessas armas, por exemplo, e parar na mão de criminosos, algo nesse sentido?
Na verdade, todo o arcabouço legal contribui para isso, né? O que vai garantir isso é a fiscalização, a miúde, né, dos órgãos fiscalizadores. Hoje é o Exército Brasileiro, a partir do dia 1º, né, de janeiro de 2025 passa a ser a Polícia Federal. Mas o regramento de armamento como um todo, né, no Brasil, desde a lei de 2003, decreto 11.615 e a portaria que vai ser feita pós-PDL 206, é uma legislação bastante robusta que inibe bastante. Agora, bandido nunca precisou de arma e documentos legais para ter acesso a essas armas, né? Então, não é simplesmente essa legislação que vai coibir. Obviamente, o trabalho de inteligência que a polícia faz, o trabalho de fiscalização que os órgãos fazem, vão contribuir. E também aqueles que são atiradores registrados também fazer a sua fiscalização, percebendo qualquer desvio, relatar esse desvio para a autoridade competente, para de forma que não sejamos coniventes e não aceitamos realmente aquilo que não está correto no nosso meio. Deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, por sinal o estado mais bonito do mundo, né, deputado? Sou suspeito para falar, mas está no coração do Brasil e no coração das pessoas. Tá certo, muito obrigado ao senhor pela gentileza de falar conosco aqui no final dessa sessão e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando, a gente está trazendo um resumo do dia de trabalhos aqui no